Introdução à impressão 3D. Bem-vindos a esta videoaula sobre impressão 3D. Hoje, vamos explorar o fascinante mundo da manufatura aditiva, suas aplicações, história e as principais tecnologias envolvidas. Vamos começar. Definição de impressão 3D. A impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva, é um processo que permite criar objetos tridimensionais a partir de modelos digitais. Esse método utiliza uma série de camadas finas para construir o objeto desejado, adicionando material camada por camada, até que o produto final seja completado. Imagine que você deseja criar um protótipo de um novo design de sapato. Em vez de moldar manualmente cada peça ou usar métodos tradicionais que podem gerar muito desperdício, a impressão 3D permite que você crie esse protótipo diretamente a partir de um modelo digital em seu computador. Aplicações da impressão 3D. A impressão 3D tem uma ampla gama de aplicações em diversas indústrias. Vamos explorar algumas delas com exemplos práticos. Manufatura. Na manufatura, a impressão 3D é usada para produzir peças e componentes complexos. Por exemplo, na indústria automotiva, componentes como pinos de injeção ou até mesmo partes do motor podem ser impressas em 3D. Isso permite uma produção mais rápida e personalizada. Saúde. Na área da saúde, a impressão 3D revolucionou a criação de próteses personalizadas e implantes médicos. Por exemplo, uma empresa pode imprimir uma mandíbula artificial ou uma prótese dentária que se ajusta perfeitamente à boca do paciente. Isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Arquitetura. Em arquitetura, modelos arquitetônicos detalhados e protótipos de construções são frequentemente criados usando impressão 3D. Arquitetos podem criar maquetes precisas que ajudam os clientes a visualizar o projeto final antes mesmo de começar a construção. História da impressão 3D. Vamos fazer uma viagem para entender como a impressão 3D evoluiu ao longo do tempo. Origens. A impressão 3D teve seus primeiros desenvolvimentos na década de 1980, com o surgimento das tecnologias de manufatura aditiva. A ideia de criar objetos a partir de modelos digitais foi revolucionária, permitindo uma nova forma de produção que não dependia exclusivamente da moldagem tradicional. Evolução. 1984. Charles Hull desenvolve a estereolitografia SLA, o primeiro processo de impressão 3D comercial. A SLA permitiu a criação de protótipos rápidos e precisos, acelerando o desenvolvimento de produtos em várias indústrias. Anos 1990. Desenvolvimento da fusão por laser seletiva SLS e extrusão fundida FDM. Essas tecnologias expandiram as aplicações da impressão 3D para materiais como metal e plástico, tornando-a mais acessível. Década de 2000, avanços significativos na precisão e velocidade dos processos de impressão. Isso reduziu os custos e aumentou a acessibilidade, permitindo que empresas de todos os tamanhos adotassem a tecnologia. Conceitos básicos. Para entender melhor a impressão 3D, vamos compará-la com a impressão 2D e discutir alguns conceitos importantes. Comparação entre impressão 2D e impressão 3D. Impressão 2D é o processo que cria imagens ou textos em uma superfície plana. Exemplos incluem impressoras de jato de tinta, laser e térmicas usadas em escritórios e casas. Vantagens: baixo custo e rápida execução para grandes volumes. Desvantagens: limitada a 2 dimensões, não pode criar objetos tridimensionais. Impressão 3D é o processo que cria objetos tridimensionais a partir de modelos digitais.
Exemplos incluem impressoras FDM, SLA e SLS, usadas em laboratórios e indústria. Vantagens: capacidade de criar formas complexas, personalização de peças e redução de desperdício. Desvantagens: custo inicial mais alto e tempo de produção mais longo. Prototipagem rápida. Prototipagem rápida é um método utilizado para produzir rapidamente protótipos funcionais a partir de modelos digitais. Por exemplo, uma empresa pode usar impressoras 3D para criar protótipos de produtos antes da produção em massa. Isso reduz o tempo e os custos associados ao desenvolvimento do produto. Manufatura aditiva e subtrativa. Para entender melhor a impressão 3D, é importante compará-la com outros métodos de manufatura. Manufatura aditiva é um processo que adiciona material camada por camada para criar um objeto. Por exemplo, na impressão 3D, o objeto é construído a partir de sucessivas camadas finas. Vantagens: capacidade de criar formas complexas e detalhadas, reduzindo o desperdício de material. Desvantagens: tempo de produção mais longo e custo inicial mais alto. Manufatura subtrativa é um processo que remove material para criar um objeto a partir de um bloco sólido. Por exemplo, na usinagem CNC, comando numérico computadorizado, o material é cortado e removido até alcançar a forma desejada. Vantagens: alta precisão, adequado para grandes volumes de produção. Desvantagens: maior desperdício de material e menos flexibilidade. Principais tecnologias de impressão 3D. Vamos explorar as principais tecnologias de impressão 3D disponíveis hoje, cada uma com suas próprias características e aplicações. Estereolitografia, SLA. A SLA utiliza luz ultravioleta para endurecer camadas finas de resina fotopolimérica. O objeto é construído em um tanque cheio de resina líquida. Um laser UV traça a forma da camada na superfície, endurecendo a resina. A plataforma desce ligeiramente e o processo se repete até que o objeto esteja completo. Aplicações: prototipagem rápida, modelos médicos detalhados. Exemplo: criação de um modelo anatômico para planejamento cirúrgico. Fusão por laser seletiva, SLS. A SLS utiliza um laser para fundir partículas de pó em camadas sucessivas. O processo começa com uma camada de pó espalhada sobre a plataforma de construção. Um laser passa sobre a camada, fundindo as partículas conforme o modelo digital. Aplicações: peças funcionais complexas, protótipos industriais. Exemplo: fabricação de um componente mecânico para uma máquina industrial. Modelagem por deposição fundida. A FDM é a tecnologia mais comum e acessível. Ela funciona extrudindo material termoplástico derretido através de um bico que se move em camadas sucessivas para construir o objeto. Aplicações: prototipagem rápida, peças de engenharia. Exemplo: criação de um suporte personalizado para uma câmera. Materiais utilizados na impressão 3D. Polímeros. Polímeros são materiais plásticos utilizados em processos como FDM e SLA. Exemplos: ABS, acrilonitrila-butadieno-estireno, resistente e utilizado em protótipos funcionais. PLA, ácido polilático, biodegradável, popular na impressão doméstica. Metais. Materiais metálicos são utilizados principalmente em processos SLS e sinterização a laser. Exemplos: titânio, resistente, usado em implantes médicos e componentes aeroespaciais. Aço inoxidável, durável, utilizado em aplicações industriais. Cerâmicas,
Materiais cerâmicos são utilizados principalmente na impressão 3D de alta precisão. Exemplos: zircônia, alta resistência e durabilidade usada em prótese dentária. Alumina, resistente a altas temperaturas, utilizado em aplicações industriais. Vantagens da impressão 3D. A impressão 3D oferece várias vantagens que tornam essa tecnologia tão atraente. Vamos explorar algumas delas com exemplos práticos. Personalização. A capacidade de criar peças personalizadas conforme as necessidades específicas dos clientes é uma das principais vantagens da impressão 3D. Exemplo: próteses médicas feitas sob medida para cada paciente, garantindo maior conforto e funcionalidade. Redução de custos. A impressão 3D reduz os custos associados à produção tradicional, especialmente em prototipagem e pequenas séries. Isso ocorre porque há menos desperdício de material e o tempo de produção é mais curto. Exemplo: em vez de fabricar grandes lotes de um produto para testá-lo, uma empresa pode imprimir rapidamente alguns protótipos. Flexibilidade de design. A impressão 3D permite a criação de formas complexas que seriam difíceis ou impossíveis de fabricar com métodos tradicionais. Exemplo: peças intricadas para a indústria automotiva e aeroespacial, como turbinas de motores. Desafios da impressão 3D. Apesar das muitas vantagens, a impressão 3D também apresenta alguns desafios que precisam ser superados. Vamos discutir alguns deles e possíveis soluções. Custo inicial. Equipamentos de impressão 3D podem ser caros, especialmente os modelos industriais de alta precisão. Solução: investimento em longo prazo com retorno através de maior eficiência e personalização. Empresas que investem em impressoras 3D podem reduzir custos a longo prazo ao economizar tempo. Limitações de materiais. Nem todos os materiais podem ser impressos, o que limita as aplicações possíveis. Solução: desenvolvimento contínuo de novos materiais compatíveis com impressão 3D. Pesquisadores estão constantemente trabalhando para criar novos materiais que possam ser utilizados na impressão 3D. Tendências futuras. A impressão 3D está em constante evolução e várias tendências emergentes prometem revolucionar ainda mais essa tecnologia. Bioprinting. O uso da impressão 3D para criar tecidos biológicos e órgãos a partir de células vivas é uma das áreas mais emocionantes de pesquisa. Aplicações: medicina regenerativa, transplantes personalizados. Por exemplo, cientistas estão trabalhando para imprimir órgãos como rins e fígados que podem ser transplantados em qualquer paciente. Impressão 4D. A impressão 4D é uma extensão da impressão 3D que permite a criação de objetos que podem mudar sua forma ou função ao longo do tempo em resposta a estímulos externos. Aplicações: estruturas adaptáveis, implantes biomédicos. Por exemplo, materiais que se dobram ou mudam de forma em resposta à temperatura ou umidade. Conclusão: a impressão 3D representa uma revolução na manufatura, permitindo a criação de objetos tridimensionais complexos e personalizados de maneira eficiente e sustentável. Desde suas origens na década de 1980 até as tecnologias avançadas atuais, como SLA, SLS e FDM, a impressão 3D tem se mostrado uma ferramenta poderosa em diversas indústrias. A compreensão dos conceitos básicos, vantagens e desafios associados à impressão 3D é essencial para aproveitar plenamente seu potencial. Com o desenvolvimento contínuo de novos materiais e tecnologias como bioprinting,
e impressão 4D, o futuro da impressão 3D promete ser ainda mais inovador e transformador. Espero que esta videoaula tenha sido esclarecedora e inspiradora para vocês. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais sobre algum tópico específico, não hesitem em perguntar. Obrigado por assistirem e até a próxima!